Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio desse novo podcast, esse novo projeto chamado Nem Tão Santo Assim, onde teologia séria encontra pastores imperfeitos para uma conversa honesta. E a gente precisa explicar um pouquinho, né? Já que é o primeiro episódio, né, Ronaldão? Realmente. Meu nome é Pedro, sou pastor, coordenador da juventude lá da Igreja Central. E se apresenta aí pra gente. Meu nome é Ronaldo, sou pastor de jovens lá da Igreja Central também, caminhando junto com o pastor Pedro. É uma alegria começar esse projeto. Bom, a ideia do projeto é justamente trazer assuntos bíblicos, conversar um pouquinho de uma forma bem honesta, entendendo limitações que nós temos também, mas para que a gente possa ter uma mesa de bate-papo sobre assuntos relevantes para você, jovem, você que também é adulto, está acompanhando este podcast. Eu tenho certeza que vai enriquecer a sua caminhada espiritual, sua vida espiritual. E aqui, inclusive hoje, nós já temos uma temática difícil que a gente vai tocar em certos pontos mais polêmicos da fé cristã. Começar, né? Tranquilo já, né? É, bem tranquilinho. Quero também, antes de mais nada, deixar alguns agradecimentos. Quero agradecer em primeiro lugar a UTV, a Unifil, que está nos recebendo aqui, nos cedendo esse espaço para gravação. E quero também deixar um agradecimento à nossa igreja, a Igreja Central, o nosso pastor titular, pastor Emerson, que tem apoiado também esse projeto e está junto com a gente também para a honra e glória de Jesus. Muito obrigado a todos aqueles que têm acreditado neste projeto tão lindo. Amém? Vamos começar então? Primeiro episódio do podcast Nem Tão Santo Assim, a temática é: por que ainda crer em Deus em 2026? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a fé parece que cada vez mais ela tem sido atacada, né? Parece que hoje em dia você, por exemplo, ser uma pessoa casada, conservadora, cristã, você que é o revolucionário da vez, entendeu? Porque isso mesmo. O comum não é isso, o comum é outra coisa, né? E a gente vai passear um pouquinho aqui em 3 grandes argumentos que o mundo, né, usa contra o cristianismo, para que a gente possa pensar, são argumentos válidos, vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Então, a ideia é justamente essa. O que você acha da temática, Ronaldinho? É uma temática muito relevante, desafiadora também, porque eu vejo que nós vemos dias em que qualquer posicionamento que você assuma, você já vai encontrar logo oposição, né? Quando você traz o nome de Deus, traz a espiritualidade, fala sobre fé, e ainda mais fé cristã, que a gente vai se aprofundar aqui nos argumentos do porquê a fé cristã também, por exemplo, você automaticamente se coloca em uma posição onde muitos olhares, muitas observações, muitas perguntas podem chegar até você. E a grande questão é que às vezes a gente se posiciona e não tem os argumentos para conseguir se manter nesse lugar. Ou então encontramos uma outra saída que é o não se posicionar, né? Mas você ficar nessa postura passiva, né? Onde você prefere se esconder. E eu vejo que não é bem nenhum desses caminhos, né? Mas é se posicionar tendo essa base sólida para permanecer nesse lugar, argumentando e declarando, né, como diz o apóstolo Pedro, a razão da nossa fé. Perfeito. Bom, eu quero fazer uma abertura, né, sobre essa questão do cristão que tem vergonha de crer. A gente vê muito hoje em dia, principalmente dentro do ambiente da faculdade, esse estigma epistêmico, né, que é essa ideia de que crer em Deus é como se a pessoa que crê em Deus ela tem uma falha no seu raciocínio. É como se essa pessoa fosse menos inteligente, menos acadêmica. Até recentemente eu atendi uma jovem que deseja entrar aí agora num mestrado e ela tem sofrido muita perseguição, muita represália, até mesmo dos seus professores, por ser uma pessoa que se professa cristã. Já chegou até ao ponto de retirarem pontos dela de atividades por conta disso. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de Direito, fiz Direito na UEL, antes de partir para as outras áreas de psicanálise e teologia, eu fiz Direito lá e eu lembro que eu vivi situações assim muito estranhas na faculdade, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha um professor de uma certa matéria lá que ele gastava 20 minutos de todas as aulas que ele tinha conosco para dizer, entre aspas, agora fala dele, como a filosofia deu um pé na bunda de Deus. Então toda a aula ele gastava esse tempo para ficar tentando desconstruir a ideia de um cristianismo na mente de todos os alunos que ali estavam. Então a faculdade hoje se tornou esse ambiente quase doutrinador. Quase não, né? Já é um ambiente doutrinador, né?
E eu me lembro também que dentro da faculdade de Direito, às vezes a gente tinha alguns círculos que a gente fazia de discussão para falar sobre alguns temas. O pessoal de Direito gosta, né, de argumentar e discutir bastante. E eu me recordo, por exemplo, uma vez que fomos falar sobre a temática do aborto, e no meio da argumentação eu trouxe ali alguns princípios judaico-cristãos para defender o meu posicionamento a respeito daquela questão. E eu lembro claramente dos meus colegas assim, enfurecidos. Não, você não pode trazer este argumento aqui, porque isso é religião, isso não cabe dentro da academia. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso. Eu quero já deixar um tópico meu aqui, mas eu quero ouvir também de você, Ronaldo, porque agora você ali cuidando dos jovens universitários, você inclusive começou um projeto ali de evangelismo, que é o Logos, né? Então você também vai poder trazer uma visão até mais atual. Mas eu lembro que quando fui questionado a respeito disso, eu virei para os meus colegas e falei assim, mas como assim? Como que eu não posso trazer esse argumento? Primeiro, que o ser cristão não é um compartimento da minha vida que eu ligo e desligo, né? Não é, às vezes a gente quer compartimentalizar certos assuntos. Não, eu sou um cristão, isso faz parte do meu ser. E outra coisa que eu falei para eles é o seguinte, como que eu vou desligar qualquer tipo de argumento judaico-cristão, uma vez que toda a sociedade ocidental na qual nós vivemos foi erigida em cima da base... Está fundamentada nisso. De princípios judaico-cristãos, como, por exemplo, um dos maiores direitos do direito internacional é justamente a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela advém da ideia da imago Dei, né? Da imagem de Deus, essa questão do valor intrínseco do ser humano. E as pessoas às vezes olham, o pessoal hoje em dia tem uma visão muito congelada, né? Do que é hoje. E elas não se lembram, por exemplo, que se você for avaliar historicamente falando, principalmente ali na Europa, a parte do norte ali da Europa, os povos antigamente não tinham esse princípio da dignidade da pessoa humana. Era força e honra. Era o mais forte, defesa da honra, com a violência mesmo, e é isso aí. Então, só nesse ponto que eu já estou deixando aqui, a gente vê que nós não somos chamados como cristãos para ter uma fé, vou até usar um termo mais popular, que é uma fé burra, né? Uma fé que é só, não, a fé, se o cara tem fé, é esse estigma epistêmico, né? Se o cara tem fé, o cara é burro, o cara é limitado, o cara... Não, na verdade, se você for pesquisar historicamente, você vai ver muitos fundamentos para que a fé faça sentido racional. O que você acha disso, Ronaldão? Se nós tiramos aí o fundamento judaico-cristão da sociedade, acaba a sociedade como nós vemos hoje, né? Existe essa ideia dentro do universo acadêmico, né, que, na minha opinião, é uma desonestidade intelectual daqueles que dizem, não, o cristianismo ou a fé, para falar de forma mais até ampla e genérica, é uma bengala daqueles que não têm onde se apoiar, aqueles que não conseguem encontrar outras respostas, não conseguem pensar, raciocinar e jogam tudo para Deus. É assim porque Deus decidiu que seja, é assim porque Deus é soberano. E olham para certas respostas como essa como se fosse de fato essa bengala, esse apoio daqueles que são mais frágeis e mais fracos. Quando na verdade não, na verdade é simplesmente uma análise honesta da realidade. Eu olho para esse mundo, eu não consigo conceber e compreender ele de uma forma que não exista um grande criador, que não exista alguém que tenha pensado e arquitetado todas as coisas, né? Então, na verdade, essa, como eu disse, desonestidade intelectual por parte de alguns acadêmicos aí desse universo de universidades, a gente vê muito isso nesses tempos. Também atendi uma jovem que ela compartilhava comigo, ela nem chegou a entrar ainda na faculdade, mas está fazendo cursinho, né, se preparando para isso. Os professores do cursinho são muitos da própria universidade, né? E ela estava relatando que mesmo sem se declarar uma cristã ali, apenas observando o que acontece, já existe um ataque preparado, independente de quantos cristãos tenham na sala, de quantos que professam fé tenham na sala, já vem um discurso pronto para minar a fé, para minar o cristianismo. Ela me dizia que os professores tratavam como se fosse de fato uma burrice você crer em Deus, que não tem sentido, que na verdade a fé é uma resposta da sociedade para perguntas que nós não temos como compreender, e que são pessoas que precisam desse apoio, né? E ela se sentia coagida, né? E ao passo que esses professores traziam essa argumentação, eles apresentavam também o fato de que a ciência que é soberana,
e que você pode encontrar respostas em outras filosofias, respostas em algumas teorias, né? Só qual que é o detalhe? Essas outras teorias que às vezes um professor pode apresentar em uma universidade, ele não apresenta como uma teoria, ele apresenta como um fato inquestionável, né? E é aí que eu digo que é uma desonestidade intelectual, porque o professor que está em uma posição de autoridade, ou seja, os alunos que estão ouvindo ele, pressupõe que ele vai ser honesto e vai ensinar a verdade, vai ensinar de uma forma razoavelmente honesta. Estão ali ouvindo o professor que chega com um discurso de, olha, fé cristã, fé em Deus é burrice, é bengala para se apoiar, e o que é verdade 100% inquestionável é isso aqui. É evolucionismo, é a teoria tal, do filósofo tal, e na verdade não. Na verdade, isso não passa também de algumas teorias que são muito questionáveis, que possuem inúmeras falhas e furos, mas o professor que está nessa posição de autoridade apresenta para a sua sala de aula como se fosse algo inquestionável, né? E aí há esse ataque desonesto, né, por parte desse ambiente acadêmico, né? A gente precisa ver, né? Porque muitas vezes também a gente ouve que, a incredulidade ou essa posição ateísta, ela é uma posição neutra, e não é, né? Não é. E é muito interessante você falar também desse ataque contra os cristãos, porque os dados nos mostram que a gente tem perdido, vamos dizer assim, os cristãos têm perdido cerca de 80% dos seus jovens para a faculdade, porque chegam lá não muito preparados e sofrem isso. E não só jovens, né? Você que está nos acompanhando aí também não se encaixa nessa realidade de faculdade, enfim. Hoje em dia, na sociedade como um todo, ambientes de trabalho, as pessoas também têm sido doutrinadas a abandonar qualquer tipo de fé. E a incredulidade, por mais que as pessoas falem, ela não é neutra, né? Tem alguns pressupostos ali na incredulidade que são tão específicos quanto os da fé. Por exemplo, só acredito no que a ciência prova. Só isso aí é uma afirmação filosófica, se você parar pra pensar, que também a ciência não pode provar. Sim. Porque a ciência, ela testa fatos, né? Ela vai testando, ela vai achando explicações a partir de experiências. Até muitos cientistas falam do acerto e do erro, né? E você dizer, não, eu só acredito no que a ciência prova, tudo bem, mas tem muitas coisas que a ciência não prova. Uma prova daquilo que a ciência não prova é da onde vem, por exemplo, nossas emoções, a nossa alma, como funciona essa questão de certos pensamentos e conjecturas internas. Por exemplo, além de pastor, também sou psicanalista e uma das teses da psicanálise é a questão do inconsciente. Como que você prova cientificamente o inconsciente? É muito difícil você alegar isso, mas independente disso, você não vê ninguém questionando, por exemplo, esse tipo de coisa. Um ou outro só, mas a maioria das pessoas já dá como certo, né? Então, até Tim Keller tem uma frase no livro A Razão para Deus que ele fala: a questão não é fé versus razão, qual fé é mais razoável? Porque hoje em dia, para o cara ser um ateu, ele também precisa de fé. Tem que ter fé também. Aliás, se der para tempo da gente mergulhar nisso aqui, na minha opinião, o ateu tem que ter mais fé do que um cristão. E aqui eu quero já entrar no nosso primeiro tópico, né? Esse primeiro questionamento muito grande que a gente vê do mundo contra o cristianismo, que é sobre ciência e fé, né? Será que a ciência, ela refuta Deus? É uma pergunta. A ciência, como eu disse aqui, ela nos mostra como o universo funciona. Mas, por exemplo, a ciência não responde, a meu ver, por que existe algo ao invés de nada? De onde vem a racionalidade ou o inconsciente, coisas que eu acabei de citar aqui? Qual que é o fundamento da moralidade? Esse aqui, inclusive, é um argumento para aqueles que têm interesse em literatura. Eu estou relendo esse livro, já li uma vez, estou relendo, estou terminando já novamente, mas um livro clássico, um dos mais famosos, de C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples, que é uma série de palestras que C.S. Lewis deu no tempo da guerra. Então, essas palestras que eram veiculadas através do rádio, né, se tornaram depois um livro, onde ele tenta mostrar o hall de entrada do cristianismo. E lá ele vai falar sobre essa questão da moralidade. Ele vai, de certa forma, provar argumentativamente falando que faz muito mais sentido existir um Deus e essa ser a origem da nossa moralidade intrínseca do que a ciência tentar provar isso. Porque se nós formos nos respaldar na ciência, não há por que falarmos que existe algo justo ou injusto. O que você acha disso, Ronaldinho? Compartilha com a gente aí. Então, pensando por esse lado da ciência, né? A ciência, ela pode nos explicar um pouco de como o mundo funciona, né? Mas ela não consegue explicar por que há o mundo.
Exato. Como é que o mundo chegou onde estamos hoje, né? Eu lembro até na conversa com essa jovem que eu comentei aqui, essa realidade estava afetando ela, né? Ela dizia que ela estava com dificuldade de querer algumas coisas, a dúvida estava chegando na cabeça dela. E primeiro eu disse para ela que a dúvida não é necessariamente a inimiga da fé, né? Ela pode ser uma boa amiga quando apontada para a direção correta, né? Incentivava ela então a se aprofundar e estudar mais, porque a dúvida, quando direcionada para o lado certo, faz isso, nos leva a um aprofundamento, a um crescimento, né? Então eu falava para ela também sobre isso, como a ciência não consegue explicar para nós como há alguma coisa. Porque se alguma coisa existe, algo tem que ter existido por toda a eternidade, porque o nada cria, né? Se não tínhamos nada antes, deveríamos continuar observando o completo nada, né? Exato. Aí vem aquele discurso, não, porque partículas disso, daquilo, tudo mais. Mas de onde surgiram essas tais partículas, né? Esses elementos tem que começar de algum lugar, né? Exatamente. Inclusive, pegando um gancho que você está falando aí, tem um vídeo bem famoso até na internet, que recentemente, vou citar outro canal aqui, aquele canal do YouTube, o Ei Nerd, do Peter, né? Ele falou sobre por que ele deixou de ser ateu e começou a crer em Deus. Ele mostra um vídeo que basicamente nos mostra a improbabilidade matemática da junção dessas partículas em uma proteína, não é nem em um organismo, em uma proteína, o tempo que levaria. É algo assim que ultrapassa completamente a possibilidade de ter acontecido ao acaso, né? Eu antes de ver esse vídeo, eu já achava um absurdo. Eu costumava dar o seguinte exemplo, Ronaldinho. Eu falava assim, ó, imagina, o que o ateísmo tenta falar é o seguinte, ó, tinha uma Kombi levando dentro dela ovo, farinha, chocolate em pó e tal, e levando todas essas coisas, e de repente essa Kombi entra num acidente, ela cai num barranco, ela rola, ela explode lá no final, ela explode lá embaixo. E aí a hora que o pessoal foi resgatar lá, o pessoal da Kombi, abrir o bagageiro da Kombi, tinha um bolo de festa totalmente decorado, lindo, lembrei dessa ilustração. Maravilhoso, todo com desenho bonitinho, mas foi tudo fruto do acaso, né? Então, esse argumento também, eu já usava ele, mas depois que eu vi esse vídeo específico, que eu infelizmente não me lembro aqui de cabeça agora, mas que ele mostra a improbabilidade matemática de se formar até mesmo uma proteína, né? A gente vê que é muito mais fácil crer na existência de um arquiteto que realmente, de forma soberana, proativa, intencional, criou todas as coisas com perfeição, né? Isso nem sem entrar, por exemplo, na parte de que a Terra está na posição perfeita para que haja vida e tantas outras aferições que a ciência mesmo faz e que mostra muito mais a probabilidade de haver um Criador. Inclusive, tinha uma frase que eu ouvi que dizia o seguinte: pouca ciência nos afasta de Deus. Mas muita ciência nos aproxima dele. Porque muita ciência nos mostra. É muito mais fácil crer nisso. Eu me lembro dessa frase. Era como se o primeiro gole da ciência tornará você um ateu. Mas ao se aprofundar mais nesse copo, tomar mais dessa bebida, digamos assim, você irá se deparar com a necessidade de um ser eterno, né? De um Criador que tenha orquestrado todas as coisas. Então, para mim, é algo completamente racional, pastor Pedro. Você chegar à conclusão de que há um Deus, de que é necessário esse Criador, né? Ou seja, a fé não é algo tão burro assim. Aliás, não é nada burro. Exatamente. A fé não é algo ilógico, pelo contrário, ela possui muita lógica por trás também. É possível você enxergá-lo dessa forma. Portanto, eu vejo que a ciência não é uma inimiga, né? Inclusive, aqui a gente separou um pouquinho para falar sobre a autorrefutação do naturalismo, né? E a pergunta aqui é muito bacana, se a nossa mente ela é produto de processos evolutivos cegos, né, voltado para nossa sobrevivência, então a gente não tem razão nem para confiar na nossa razão. Sim. Né? Esse argumento da razão. Então, até mesmo um pensamento nosso vai ter o mesmo valor que um arroto nosso. Porque se é tudo fruto do acaso, foi através de um processo evolutivo, como que eu sei que a minha razão, então, é aquilo que é correto? Então, o naturalismo, ele também se autorrefuta, né? Sim. O John Lennox, ele fala que a ciência, ela pressupõe a inteligibilidade racional do universo. Só que o teísmo, que é justamente a ideia cristã, explica isso muito melhor. Tem uma frase do C.S. Lewis no livro Milagres que ele fala: se você é apenas um macaco inteligente, cujo cérebro foi moldado para sobreviver, por que confia nele para descobrir verdades sobre o universo? E essa aqui
Por isso que eu falo, né? Quando a gente para pensar de verdade, quando nós tiramos Deus da equação, até a nossa razão perde o sentido, né? Então, eu vejo que perfeitamente a gente consegue chegar nesse lugar de é necessário um Deus, né? A gente consegue dar esse passo aí. Mas e depois, né? Há um Deus. Agora, existem várias religiões, né? Que apresentam vários deuses, né? Então, para a pessoa que está nos ouvindo aí, de repente você tem tido dificuldade na fé, em acreditar em Deus, veja que a existência de um Deus é perfeitamente racional. Mas pode ser que tenha uma outra pergunta. Beleza, eu acredito em Deus. Mas qual Deus que agora que eu devo acreditar? Em qual fé que eu devo apoiar aqui a minha crença, né? Bacana. Cristianismo, judaísmo, né? Islamismo, tantas propostas. Como é que a gente pode chegar aí nesse próximo passo, será, pastor Pedro? Show de bola. Bom, sobre essa questão, né, de todas as religiões, né, se elas nos levam ao Deus verdadeiro, né, qual que é a pessoa de Deus, eu me recordo muito de algumas avaliações que eu vi sobre pessoas realmente bem versadas na ciência da religião, onde elas mostram, né, que o cristianismo ele possui certas características que o distinguem, né? Por exemplo, no cristianismo nós temos um Deus que se sacrifica por amor. Nós temos, por exemplo, o fato de que o cristianismo fala que Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em você. Como saber qual Deus é, né? Eu costumo dizer, vou usar o argumento de Romanos, capítulo de número 1, né? Eu acredito que a própria natureza nos revela a glória de Deus, de quem Ele é, e a pessoa de Cristo, para mim, é a chave fundamental para entendermos que o Deus cristão é aquele que realmente é, né? Documentalmente falando, né? Perfeito. Eu gosto muito de uma conversa de Jesus com os discípulos, né? Ali no Evangelho de João, quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, mostra-nos o Pai, né? E essa pergunta parece ser a pergunta de muitos jovens da nossa geração, né? Mas quem é o Pai? Quem é esse Deus, né? E Jesus vira para eles e fala assim: olha, quem me vê, vê o Pai, né? Eu sou a imagem desse Deus invisível. Eu sou aquele que veio para apresentar a vocês quem é esse Deus, porque sou eu mesmo, né? Porque nós somos um. Então Jesus é essa grande resposta mesmo para essa pergunta, né? Sobre qual Deus eu devo observar. Talvez essa seja a maior pergunta. Olhe para Jesus. Talvez essa seja a maior pergunta, porque quando você fala assim, tudo bem, tá, existe um Deus, mas qual é? E a grande questão muitos ateus até perguntam, né? Nossa, mas por que Deus então não se mostra? Por que ele não mostra pra gente, então? Pra gente não ter que crer. E pra mim essa é uma pergunta que essa sim não faz sentido. Porque a palavra mesmo nos mostra, e a história nos mostra, que Deus se revelou. Sim. Entende? E eu até brinco com alguns jovens que vêm no meu gabinete e falo assim, Deus literalmente deixou desenhado. Como desenhado? Na Bíblia. Então, a Bíblia é um documento histórico que pela quantidade de manuscritos, talvez seja o documento mais verificável e mais, assim, digno de credibilidade que nós temos da história. Pela quantidade de manuscritos, a perfeição da semelhança entre eles, até existe um argumento ateísta que fala que os manuscritos são distintos, têm defeitos, são diferentes entre si, e quando você vai estudar sobre os manuscritos, você vai ver realmente que existem diferenças, mas as diferenças são tipo assim, um erro de vírgula, uma palavra ali que não muda nada em doutrinas essenciais da fé, ou seja, são erros de copistas, né? Então, a Bíblia, como chegou a nós hoje, ela é um documento que não há outro na história com tanta credibilidade histórica quanto a Bíblia. Então, eu falo, Deus, ele se revelou. E Deus deixou literalmente desenhado para nós, né? Quem ele é, como é a sua pessoa, né? Mas eu quero puxar um outro tópico para nós aqui. Depois de falar um pouquinho sobre essa parte da ciência e da fé, eu quero tratar aqui um pouquinho sobre a questão da teodiceia, que talvez seja um dos maiores argumentos ateístas contra o cristianismo, que é o problema do mal, né? Se Deus é bom, por que o mal existe, né? Por que tem sofrimento e tudo mais? E aqui, lógico, não pretendo nesse podcast, né, de forma aqui, alguns minutos, resolver esse problema, porque essa é uma questão filosófica e teológica profunda, que ronda aí séculos e séculos e séculos de história teológica. Mas eu quero deixar aqui meus 2 centavos. Olha aí.
Eu costumo dizer o seguinte, Deus, ele pode não nos dar uma resposta, um tratado escrito de por que eu sou bom, mas por que o mal existe? É por conta dessa tal. E muitos teólogos tentaram responder. Eu lembro aqui, de cabeça, Agostinho tentou responder isso de uma forma filosófica. Tem um outro teólogo, que ele é até um matemático, o livro dele, Teodiceia, eu esqueci o nome dele agora, mas ele também tentou responder de uma outra forma a questão da Teodiceia. Mas eu não vou tentar aqui responder tecnicamente, eu vou trazer uma reflexão. Deus, ele pode não nos dar a resposta de por que o mal existe em si, mas Deus, ele nos deu a resposta para o mal. Deus, ele não nos explica tecnicamente, mas ele não se tornou um agente externo, passivo, que nada fez a respeito. Pelo contrário, a resposta de Deus para o mal é ele mesmo se esvaziar, se encarnar, sofrer, para que nós pudéssemos encontrar nele salvação e vida eterna. Perfeito. Então, por mais que nós não tenhamos uma resposta concreta, eu poderia aqui abrir, né? Tem alguns teólogos que falam que o mal é a ausência de Deus, assim como o frio é a ausência do calor. Tem outros teólogos que falam que o mal, usa até teologias que falam sobre dimensões distintas e de onde o mal veio. Tem teólogos que fundamentam a questão do mal apenas na existência do pecado, mas daí, da onde veio o mal, por exemplo, de Satanás. Tem muitos ramos que nós poderíamos abrir aqui, mas eu quero me ater apenas a esse. Deus pode não ter deixado de forma assim categórica, o mal existe por isso, mas ele nos deu uma resposta, a pessoa de Cristo. Cristo veio, sofreu também, sofreu mal, foi traído, foi morto, para que nós pudéssemos experimentar o verdadeiro bem. O que é o verdadeiro bem? O verdadeiro bem é a pessoa de Deus. Então, o caminho foi aberto por Cristo. Então, Deus respondeu o problema do mal. Ele não ficou em silêncio. O que você acha disso, Ronaldinho? Então, eu estava lembrando aqui da minha época do colégio, Pedrão, olha só. Eu fazia lá no intervalo um grupo chamado 10 Minutos com Deus, né? Eu trazia uma palavra ali e teve uma vez quando o movimento estava ganhando uma forma assim bem bacana, 50, 60 jovens se reunindo ali no intervalo. Terminei da palavra, foi uma manhã assim maravilhosa. Quando eu saí daquele ambiente, um jovem me abordou, falou assim, quero te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: 2 pessoas estão com câncer. Uma delas foi curada, viveu. A outra não foi curada e ela morreu. Por quê? E me colocou contra a parede, como se eu pudesse ali, por estar falando sobre Deus, ter uma resposta plausível sobre essa questão, né? Porque eu vejo que muitas vezes aqueles que passaram por algum tipo de sofrimento, carregam essa crise consigo, esse questionamento de onde Deus estava naquela situação, naquele momento, né? E a resposta vem direto ao encontro disso que você acabou de falar. Ele estava morrendo na cruz, né? Ele estava entregando a vida por você. Então, a Cristo e a salvação que Ele proporciona vai muito além dessa vida, né? Às vezes nós estamos com os olhos presos aqui, sem ter uma compreensão da totalidade daquilo que Jesus já fez por nós, né? Então, por mais que a gente sofra aqui e às vezes não encontre uma explicação para isso, como aquela pergunta que eu não tinha como responder de forma satisfatória para aquele jovem, né? O que eu disse é que tanto para um quanto para o outro que morreu quanto que viveu, Jesus veio e morreu por essas pessoas para dar uma vida sem dor alguma mais para elas. Exatamente. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Novos céus, nova terra são preparados para nós, um lugar onde não há doença, não há dor, não há morte. Exatamente. Então, eu vejo que nos sofrimentos que nós estamos nessa vida, que nós passamos nessa vida, e muitas vezes nos questionamos, Deus, onde o Senhor estava? Onde você está neste momento, né? A verdade é que Ele estava morrendo na cruz por nós, Ele estava se entregando por nós, já demonstrou todo o amor dele, de tal modo que quando eu passo por um sofrimento, não preciso questionar se Ele me ama, porque isso já ficou mais do que comprovado, né? E eu me lembro também de Jó, né? Quando ele passa por todo aquele sofrimento complexo em sua vida, né? E aquela história da paciência de Jó, né? Não é bem assim, porque o homem questionou o livro inteiro, Deus, por que daquilo, por que estava acontecendo, né? E no final do livro Deus aparece. Aí você fala, agora Deus vai responder pro cara, né? Por que ele estava sofrendo? E Deus começa a perguntar, Jó, onde que você estava?
né? Quando eu lançava os fundamentos da terra, quer dizer, você não tem essa capacidade de compreensão toda que você está querendo para compreender os detalhes da maldade no mundo, do sofrimento no mundo, né? Mas eu estou aqui, então a resposta de Deus para Jó não foi argumentativa, mas foi a própria presença dele, né? Em certa forma também é o que Deus respondeu para Paulo, né? Quando ele estava com espinho na carne, que nós não sabemos o que é, grande parte dos teólogos mais graúdos aí acha até que era uma doença física que Paulo tinha. E Deus fala, olha, Paulo, não vou tirar esse espinho da sua carne, a minha graça te basta, né? E a gente precisa lidar com isso também, né? Inclusive, a Bíblia ela não foge, né? Do lamento, do sofrimento, ela até canoniza isso, né? A Bíblia fala em Salmo 88, por exemplo, que é um salmo bem down, assim, vamos dizer assim, a história de Jó, a história de todos os apóstolos de Cristo. Então, o sofrimento é uma temática presente nas Escrituras. Inclusive, tem uma frase interessante do Tim Keller também, que ele diz, o ateísmo, ele não resolve o problema do mal, ele dissolve esse problema. E com ele dissolve toda a esperança de justiça. Então, se você não crê em Deus, o mal permanece aí. Apesar de que você julgar aquilo que é mal como mal, você só faz porque existe uma moralidade que você também não explica cientificamente falando. Mas vamos pular essa parte que a gente já tocou nesse assunto, né? Mas vamos já partir do pressuposto que nós entendemos que aquilo é mal. Que matar alguém é mal, por exemplo. O mal tá aí, né? Mas se você não crê em Deus, não há resposta para isso. Sim. Por isso que, de certa forma, filosoficamente falando, o ateu, ele acaba caindo num caminho meio niilista, né? Aquela filosofia que é completamente deprimente e muitos niilistas tiraram a própria vida, inclusive, por conta desse ó, chegar depois nesse disso não lugar, tem né? nada faz sentido, se nada faz sentido, então, né, qual que é o sentido de nós estarmos aqui? Não há resposta para o mal, mas dentro do cristianismo nós temos uma resposta. Nós entendemos, olha, nós paramos também de jogar tudo para Deus, nós entendemos também que o pecado tem participação nisso, eu tenho participação nesse mal, né? Encontramos em Deus uma resposta boa para o problema do mal, esperança e justiça. Então esse é mais um argumento, na verdade para mim a Teodiceia é um argumento que solidifica ainda mais a ideia de que Deus é o melhor caminho para nós crermos, é o que faz mais sentido, porque senão realmente nós caímos numa ideia de uma vida completamente sem sentido. O próprio incômodo do mal já nos mostra que nós esperamos algo melhor, né? Algo além. Porque se não houvesse no coração humano essa inquietação pela eternidade, por algo melhor, né? Pelo próprio Deus, nós olharemos para o mundo e o mal que existe e não falaremos, olha aí o mal, que terrível, o que fazer com isso? Simplesmente seria o mundo, né? Exato. Simplesmente seria como está posta a realidade. Mas nos incomoda porque nós sabemos que tem alguma coisa errada com a humanidade, né? E aí a resposta é o próprio pecado, né? Então, o ateísmo, ele critica a nossa resposta para o sofrimento e para o mal, mas como você disse, ele não apresenta nenhuma, né? Fica batendo nessa tecla, mas não há nenhuma outra resposta que não seja essa a qual estamos conversando aqui. E não só isso, que nem eu falei há pouco, né? Se realmente a gente for entrar nesse âmbito do ateísmo e como ele lida com o problema do mal, na verdade, no fim das contas, a gente não pode nem aferir se uma coisa é boa ou é má. Sim. Quer ver? Vou provocar aqui a audiência agora, já que esse é o podcast nem tão santo assim, Vamos a gente lá, pode dar uma provocada. Por exemplo, o cara que te perguntou sobre uma pessoa com câncer, vou falar um argumento aqui horrível, o pessoal não vai fazer corte aí falando que eu tô falando que isso é bom, tá, Olha gente? aí. Mas como que eu vou falar que uma pessoa morrer de câncer é ruim? Ah, tá, é ruim porque gera um sofrimento nos familiares. Tudo bem, mas se a gente tirar de fora a parte da empatia, que também para mim é uma virtude cristã, do amor pelo próximo, pelo valor da vida do outro, para mim são todos argumentos que fazem mais sentido dentro do cristianismo, eu posso trazer um argumento aqui bem racional, bem científico, que é o quê? Olha, o planeta Terra não está dando conta de bilhões e bilhões de humanos na Terra, então se ele morreu por causa dessa doença, um a menos, né? Por que eu não posso falar que isso foi bom? Exatamente Você essa tá me questão, entendendo? claro. Mas um crime de guerra, jogaram uma bomba lá e fizeram isso. Tudo bem, mas aquele país é dos interesses dele, não é? Vai melhorar economicamente para aquele país que jogou a bomba? Vai, ele vai ter mais poder? Vai, então por que eu posso falar que isso é mal? Afinal, a lei não é a sobrevivência, né? É. Os mais fortes que devem prevalecer, Exatamente. então vamos criar estruturas para prevalecer. Se você tira a figura de Deus da jogada, na verdade até a ideia de mal perde o sentido. Na verdade, o mal é o quê? O mal é o que não me interessa.
O mal é o que, pra mim, não é legal. E daí cada um fica com a sua ideia, né? E aí, igual diz aquela frase popular, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. E você que lute, né? Mas vamos avançar. Vamos avançar. Daria pra fazer um episódio só com cada um desses tópicos, né? Mas vamos avançar para um... Acho que é o último aqui. Que é sobre a questão da ressurreição, né? Como a ressurreição de Cristo, ela é debatida, né? O pessoal até fala dentro dos cursos de história, de teologia, mais progressistas aí, fala, não, porque esse Jesus da Bíblia não é o Jesus de verdade, nós temos que ver o Jesus histórico. Tem essa discussão longa a respeito disso, que nós nem vamos entrar aqui também de forma mais aprofundada, mas que muitas vezes também se debate nessa questão da ressurreição. Mas a ressurreição, ela é o argumento central do cristianismo, né? Porque se a ressurreição realmente aconteceu, o debate ele muda completamente de figura. Então, o cristianismo, ele nasce daí. E aí, se a ressurreição acontece, ele não é apenas uma filosofia de vida, né? Ele é uma afirmação histórica que é verificável. Paulo, ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Ou seja, ele convida a si mesmo ao escrutínio social. A gente precisa pensar sobre isso. Tem uma lascada ali. Exatamente, né? E não só isso. Né? Existe um argumento muito forte, né? Que fala assim, nossa, porque essa ideia de Jesus ter ressuscitado é mentira, foi um complô dos apóstolos, eles mandaram umas mulheres mentir lá que viram Jesus ressurreto, mas era tudo mentira. Aí você fica pensando, gente, tem que ter mais fé para crer nisso do que o que realmente aconteceu, porque por que raios aqueles homens abandonariam tudo, seriam perseguidos, sofreriam, mortos, eles foram mortos, martirizados, por algo que eles não testemunharam. Porque eles falaram que testemunharam. Eles preferiram morrer do que dizer que não tinham testemunhado aquilo. Que vantagem havia, né? Claro, que vantagem. Não o testemunho da fé. Nada, eles só foram perseguidos, só. E outra, por que a Bíblia, por exemplo, falaria que as primeiras a olharem para Cristo ressuscitado seriam mulheres? Na época, as mulheres não tinham testemunho confiável. Se eles queriam contar uma história mentirosa, por que não colocaram então que homens viram? Sim. Né? Então, o cristianismo, ele tem detalhes assim que destrói, né, qualquer tipo de argumentação que vá contra isso. É que o povo não para pensar nisso, eles não querem encarar essa realidade, né? Eu gosto muito de um argumento do C.S. Lewis, né, que ele chama de argumento trilema, onde ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, que em relação a Jesus, você tem apenas 3 opções, não tem mais nenhuma outra, só 3. Ou ele era um louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus, né? Acho que é no capítulo 3 do Cristianismo por Princípios, finalzinho então, lá. Eu gosto muito, inclusive, é muito interessante como o C.S. Lewis pega essa base teológica que ele tem, né, e utiliza nos seus livros, né, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, e uma ilustração que ele traz para esse argumento, que fica muito clara, é quando a Lúcia, né, que era a irmã mais nova lá dos irmãos, estão na casa lá do tio deles, encontra lá o guarda-roupa que leva até Nárnia, ela se esconde ali, vai para Nárnia, volta e começa a contar para os irmãos aquela experiência que ela teve, né? E os irmãos acham aquilo um absurdo, uma loucura, como assim um universo mágico, né, e tudo mais. E aí os irmãos vão conversar com o professor, né, que era um estudioso, né, e tudo mais. E o professor vira para eles e eles estavam já esperando aquela repreensão do professor. Não, a Lúcia, não, é criança. Mas ele faz a seguinte pergunta: peraí, gente, a Lúcia tem o hábito de mentir para vocês? E eles dizem, não, a Lúcia nunca mentiu para nós, nunca contou nenhuma mentira. E aí ele fala assim, bom, então ela não está mentindo. Segundo, a Lúcia tá louca, ela tá alucinada, não, ela tem perfeita consciência. Bom, se ela não é louca, se ela não está mentindo, só há uma única resposta. Ela está falando a verdade, ela viu esse mundo, esse universo, né? E aí todos conhecem, enfim. Mas esse é o argumento para falar sobre Jesus, né? Inclusive é muito bonito esse argumento, né, do C.S. Lewis, porque ele é ele nos confronta, né? Como eu falei, se não me engano, é o final do capítulo de número 3 do livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, vou tentar citar de mente aqui, ele fala que Jesus não nos deixou essa opção de falar que ele é um bom mestre apenas. Ah, não, Jesus era um bom mestre. Jesus não deixou essa opção. Porque Jesus, em falas dele, se autodenominou Filho de Deus. Ou seja, Deus. Um homem falar isso, não dá pra você falar que ele é um bom mestre. Então ele só deixou essas 3 opções. Ou ele tá falando a verdade, ou ele é um mentiroso e tá tentando enganar todo mundo, e daí Paulo não. E aí C.S. Lewis fala que ele seria pior do que um diabo. Ou ele é tão louco quanto alguém que fala que ele é um ovo frito.
entendeu? Então, é muito bacana esse argumento mesmo. E que eu acho ainda mais curioso, né, desse fato é que alguns historiadores nos mostram que nos tempos de Jesus havia essa síndrome do Messias, né? De pessoas que apareciam falando ser o Messias, juntavam algumas pessoas para combater o Império Romano, libertar ali o povo judeu, mas esse cara era morto e aquilo terminava, né? Então talvez Jesus poderia ser mais um desses loucos aí que tinha essa ideia, mas por que nós podemos dizer que não é? Por conta dos próximos passos, os apóstolos. O que aconteceu depois? O que acontece depois. Ele morre, mas alguma coisa difere dos outros, que ele ressuscita, e é a ressurreição, né? E aí você tem todo o movimento dos apóstolos que apoiam essa ideia e que chegaram até o ponto mesmo de morrer por essa verdade. Porque a Bíblia fala que mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Exatamente. Então, assim, e não se consegue comprovar historicamente a falsidade disso, né? Inclusive, aqui algumas curiosidades para quem nos ouve nesse podcast. Habermas e Licona, eles falam dos 5 fatos mínimos, né? Jesus morreu por crucificação, os discípulos acreditaram ter visto Jesus ressuscitado, Paulo foi convertido por uma aparição de Cristo, Tiago, irmão cético de Jesus, foi convertido por uma aparição e o túmulo estava vazio. Esses 5 fatos são aceitos por mais de 90% dos historiadores críticos, inclusive os mais céticos. Por quê? Porque isso está documentado de forma extensiva. Entende? Então só isso já pesa a favor. Daí temos o argumento de N.T. Wright também, que talvez seja uma das maiores mentes atuais que fale sobre a palavra de Deus. Ele fala que o judaísmo do século I não tinha nada que se parecesse com o que os primeiros cristãos proclamaram. Ou seja, da onde que eles tiraram isso? Né? Da telha, né? Não dá. Né? A ressurreição corporal é historicamente necessária para explicar o surgimento do cristianismo. A Strobel, um jornalista ateu, ele passou 18 meses tentando refutar a ressurreição e as evidências levaram esse cara à fé. O cara tentou refutar e no fim das contas se converteu. Olha essa frase do N.T. Wright, né? Removam a ressurreição e o surgimento, removam a ressurreição de Cristo e o surgimento do cristianismo se torna um mistério histórico sem solução. Ou seja, do ponto de vista da academia histórica, faz muito mais sentido Cristo realmente ter ressuscitado para justificar o nascimento de uma religião como o cristianismo, do que não. E os documentos estão aí para nos mostrar. Inclusive tem um livro fantástico que é usado em pós-doutorado aí, eu emprestei para uma jovem recentemente, que chama Jesus e as Testemunhas Oculares, é o Novo Testamento e as Testemunhas Oculares, esqueci agora também. Mas esse livro, o cara está analisando do ponto de vista crítico histórico, acadêmico, como o Novo Testamento, acho que é o Evangelho e as Testemunhas Oculares. E como o Evangelho é um documento crível, é um documento que possui altíssima credibilidade histórica, né? E como isso gera problemas para aqueles que tentam refutar o cristianismo, né? Pedrão, eu acho que faz sentido crer em 2026. Faz sentido crer em 2026. Então, espero que você que está nos acompanhando tenha aprendido alguma coisa, né? Mas é claro que a gente precisa fechar também esse episódio mostrando que, por mais que a gente esteja trazendo aqui argumentos racionais sobre como o cristianismo deve ser crido, né? Existe o elemento da fé, né? Sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Então, existe o elemento da fé. E a fé genuína, ela não é uma conclusão de um silogismo racional. Ela é o encontro com uma pessoa. Por mais racionais que nós sejamos, e por mais que as evidências, a meu ver, apontem muito mais para a existência de Deus do que para a sua não existência, e apontam muito mais para que o cristianismo seja a religião a ser seguida, no fim das contas, ainda existe esse elemento da fé. Nós precisamos ter esse encontro com a pessoa de Cristo. A apologética, que de certa forma é o que nós fizemos aqui, ela pode até remover os obstáculos intelectuais para que possamos chegar até o conhecimento de Jesus, mas é só o Espírito Santo, né, que vai iluminar o nosso coração e que vai nos trazer a revelação de quem Ele é, né? E trazer aqui que razão e graça eles não são rivais, são cooperadores, né? Não foi uma compreensão doutrinária que mudou completamente a vida e a história
de um dos judeus mais fervorosos do primeiro século, né, que foi o apóstolo Paulo, mas foi um encontro com essa pessoa de Cristo, que a partir desse encontro ele começou ali a refazer toda a sua vida e as suas crenças, né? Maravilha. Então, de fato, não tem como fugir mesmo dessa necessidade de um encontro pessoal com a pessoa de Cristo, né? Para que a fé desça da razão, do intelecto para o coração, né? E aqui uma mensagem para você que nos acompanha, para você guardar para o seu coração. Existe mais uma razão para crer em 2026. Agostinho, Santo Agostinho, um dos autores mais conhecidos, dos teólogos mais conhecidos da história da humanidade, ele passou boa parte da sua vida sofrendo, inquieto, afundado numa vida totalmente mundana. E Agostinho, ele teve seu encontro com Deus. Ele tem uma frase linda que ele diz assim: "Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti." Se você que está nos ouvindo, às vezes você não é um cristão, mas se você tem experimentado inquietude, ansiedade, medo na sua vida, quando você reflete sobre a sua existência, eu quero fazer um convite para você. Conheça Deus. Porque quando você repousar nele, aí sim, assim como Agostinho encontrou paz. E Agostinho procurou em tudo que é lugar. Procurou no maniqueísmo, no ceticismo, no neoplatonismo, não achou resposta nenhuma. Mas quando ele teve um encontro com a pessoa de Deus, ele encontrou descanso real. Então, por que crer em 2026? Principalmente para que você que está nos ouvindo tenha vida, paz, alegria, gozo eterno na pessoa de Deus. Aí sim, sua vida vai encontrar propósito. Até porque, como nós também cremos, o fim último, o sentido da nossa existência é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Amém. Amém? Graças a Deus. Ronaldo, obrigado. Tamo junto, Pedrão. Tamo junto. Esse Valeu. foi o primeiro episódio do podcast Nem Tão Santo Assim, aonde Teologia Séria encontra pastores imperfeitos para uma conversa honesta. E nós convidamos você a seguir também o nosso Instagram, @nemtamsantoassim. Nós vamos soltar talvez ali algumas enquetes. A gente quer fazer alguns episódios interativos aqui para vocês mandarem as perguntas de vocês. Então já nos segue lá, já manda sua pergunta também, pode deixar nos comentários do YouTube. Nós vamos ficar muito felizes em receber as questões, os questionamentos, ideias. Estamos aqui para crescer e aprender com vocês. Obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Que Deus te abençoe ricamente.